Você já imaginou, em pleno ano novo, você está comemorando a virada do ano com sua família e amigos, cheio de expectativas sobre esse ciclo que se inicia. Porém, o que você não espera é que acontece um terremoto. Pois bem, infelizmente isso é real. Aconteceu no Japão, no dia 1º de 2024, que ocorreu na região oeste do Japão na cidade de Toyama e outras ao redor dela. Tendo incêndios, prédios demolidos, acidentes gravíssimos e mais de 90 pessoas em ras. O terremoto desta semana alcançou 7,6 na escala Richter, sendo um dos maiores desde o grande tremor de 2011 no país. Apesar da destruição causada pelos tremores recentes, que voltaram a acontecer na terça-feira dia 2, o Japão é um dos países mais preparados para os abalos sísmicos, incluindo rotas de evacuação e exigências de arquitetura. Tudo isso ajudou a prevenir uma tragédia ainda maior. Ou seja, poderia ter sido bem pior, se o Japão não tivesse tomado algumas ações preventivas. Mas como que o Japão se previne de terremotos e outros abalos sísmicos? O Japão não consegue se prevenir dos abalos sísmicos em si, mas tem um conjunto de medidas que impede uma destruição maior, como a que aconteceu em 2011 ou em outros países, como os tsunamis da Indonésia, em 2018, deixando mais de 2.000 mortos, e do Sri Lanka, em 2004, com mais de 35 mil mortos. As altas tecnologias de engenharia civil desenvolvidas há anos pelos japoneses para minimizar os prejuízos e mortes causados pelos desastres naturais são os motivos pelos quais muitos prédios continuam de pé no Japão, que é considerado o país melhor preparado para um terremoto. Os prédios são concebidos como um elemento dinâmico, já que estarão sempre sujeitos a movimentos em qualquer direção. Veja esse vídeo na faculdade, mostrando como funciona o sistema tecnológico no Japão. Isso é uma forma simples de você entender a engenharia deles. Nos prédios são instalados amortecedores eletrônicos, que podem ser controlados à distância. Em prédios mais simples são usados amortecedores de molas que funcionam de um jeito parecido à suspensão de veículos. Os engenheiros também colocam um material especial para amortecer as junções entre as colunas, a laje e as estruturas de aço que compõem cada andar. Esse material ajuda a dissipar a energia quando a estrutura se movimenta em direções opostas, assim o prédio não esmaga os andares intermediários. Todos os andares possuem, além de paredes de concreto, uma estrutura de aço interna, que ajuda a suportar o peso do prédio. Esses amortecedores absorvem grande parte do impacto provocado pelos tremores. Assim, a probabilidade do edifício sofrer rachaduras ou abalos estruturais diminui. Segue o exemplo mais ilustrativo. Nessa primeira imagem, na suspensão de alicerce, sendo de forma semelhante à de um veículo, amortecedores são instalados sobre um prédio, no qual absorvem a tremedeira no momento de um terremoto. Em construção mais simples, esses amortecedores são feitos de borracha. Na segunda imagem são inseridos amortecedores dentro das paredes, quando as construções são muito altas. Uma das técnicas usadas é deixar a estrutura flexível. Em seguida é inserida uma estrutura de ferro, junto com amortecedores para que as paredes não venham a se dissipar no terremoto. Nessa terceira imagem mostra a junção da suspensão de alicerce na base, mais a estrutura flexível e uma técnica que é ter um contrapeso no meio do prédio. Como podemos ver nessa outra imagem? Este contrapeso é um meio de compensar as oscilações causadas pelos ventos ou abalos sísmicos. E esse contrapeso ele sempre vai ser direcionado para o sentido contrário do edifício. Na parte de vidro é feito por uma borracha flexível, fazendo com que em situação de desastre ele não se quebre em pedaços e a parada é composta por ferros e bastante concretos. Esse vídeo mostra como os prédios no Japão são feitos para balançar. Embora os danos causados por terremotos e tsunamis ainda continuem ocorrendo de maneira assustadora, há aqueles que se preocupam em desenvolver e otimizar o modo de construir para que, num futuro próximo, superar desastres naturais e oferecer aos moradores de áreas afetadas como o Japão uma possível estabilidade construtiva. Não esquece de deixar o seu joinha e se inscrever no canal.